39 ao 42, que fala assim: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Deus amado, misericordioso, eu te peço que nesse momento, Pai, tire tudo que pode tirar a nossa atenção de perto, Senhor. Toda a crise de tosse que eu possa ter, Senhor, tudo que possa atrapalhar a atenção dos irmãos, Senhor, eu te peço que tires, para que nós possamos apenas ouvir a palavra, que não fui eu que preparei, mas que tu preparastes para a tua igreja. É que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Irmãos, eu coloquei o título dessa mensagem assim: a diferença de olhares de Jesus e a nossa. Nesse capítulo 5, né, de João, nesse capítulo 4 de João, eu só li alguns versículos. Mas se a gente fosse pedir, vamos nos colocar na situação de Jesus. Nós estamos lá sentados no poço, a mulher vai pedir água. Aí nós falamos para ela, ela dá aquela resposta. Provavelmente nós discutiríamos e sairíamos. Íamos tocar a nossa vida. Só que o olhar de Jesus é diferente do nosso. Ele viu ali uma oportunidade e ele aproveitou a história daquela mulher para evangelizá-la. Então ele contou a história dela para que ela cresce nele. E olha que interessante. Se nós pegarmos a principal característica do jiu-jitsu, a principal característica do jiu-jitsu é pegar a nossa força, a força do nosso adversário e reverter a nosso favor. Então nós pegamos o que o adversário tem de melhor e trazemos para nosso favor. E é isso que Deus fez. Deus pegou essa mulher e, através da história dela, ele conseguiu trazer pessoas. E aí, quando ele a evangeliza, ela é usada, né? Como personagem que eu vou falar um pouco mais abaixo, um outro personagem, ela clama, ela chama a todos, e os que vêm em direção a Jesus, após a confusão, né, acerca dos porcos, ele consegue, ele traz as pessoas, ela traz as pessoas e elas começam a ouvi-lo. E aí eu repito o versículo 42. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quando nós convidamos alguém a ir à igreja, ou assistir a uma live, não é quem está pregando, é quem está usando a pessoa que está pregando. Porque aí essa pessoa, ela vai sentir no coração dela que é Cristo. Que não é algo que vai sair da nossa boca. Que não é algo que nós estudamos. Nem sempre quem lê a Bíblia entende a Bíblia. Existem doutores e pós-doutores que leem a Bíblia inteira. Existem pessoas analfabetas que são muito usadas pelo Espírito Santo. E o outro personagem que eu quero falar aqui, ele está em Marcos, né? Mais especificamente no capítulo 5. E eu vou ler os versículos 12 a 18. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou
por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Vejam bem, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Nesse caso, vamos jogar aqui para a nossa realidade. A gente mora aqui em Itaquera, e mesmo hoje em dia, um endemoniado como esse, ele seria bem famoso aqui em toda a região. Aí chega alguém e liberta. Vou tirar aqui. Pronto. Como eu estava falando aqui. Aí o pessoal pega, né? Aí esse endemoniado, ele pega e ele é muito famoso aqui na região. E aí os criadores, né? Eu não consigo entender se os criadores, se eles eram empregados ou os próprios criadores. Para mim isso não é muito claro. Quando eles saem de lá, de frente quando eles saem de frente de Jesus, eles não vão falar da libertação que aconteceu. Eles vão falar da morte dos porcos. O foco deles não é a libertação de uma pessoa, de uma alma. O foco deles é a destruição de um negócio, é a perca financeira. Seria mais ou menos se o dono de uma distribuidora de bebidas bem grande aqui na região, de bebidas alcoólicas, resolvesse pegar aquele espaço bem grande. Tem um aqui na Jacupêssego, tem um local bem grande que vende bebidas alcoólicas ali. Vamos supor que o cara pega, ele é evangelizado, ele resolve transformar aquilo ali ou numa igreja ou simplesmente não vender mais bebida alcoólica. Aí ele manda os empregados dele pegar toda aquela cervejaiada e jogar ali no riozinho. Os bêbados ali da região iam ficar irados com o dono. Ia todo mundo pra cima dele. Aí quando vão chegar lá para poder bater no cara, vê o cara bem vestido, vê o cara conversando, não vê o cara não fala gíria, o cara não fala mal de ninguém. E aí? A reação do pessoal. Mas vamos voltar a Jesus. O ex-endemoniado chega para ele e implora para ir com ele, para acompanhar Jesus, para ir com ele, porque ele entendeu quem era Jesus na vida dele. Ele entendeu que Jesus o libertou e ele queria acompanhar Jesus. E, salvo engano, aí o pastor até pode fazer um sinal com o dedo para ver se eu estou enganado ou não, esse fato ocorreu um pouco depois do jovem rico. Então ele tinha a experiência do jovem rico, no qual Jesus chamou o jovem rico para ir com ele, só que colocou algumas condições e o jovem rico ficou triste, né? E esse que queria ir, Jesus não falou não. Fica aqui. Fala com a tua família. Aí, a diferença do olhar de Jesus. Muitos pastores, muitos bispos, apóstolos, patriarcas, né, que é a nova elite, né? Ia pegar essa pessoa e ia levá-la para todo o culto para dar um testemunho. Mas não ia ser como libertação, não ia ser um testemunho como falar, olha aonde você quer chegar. Não, era para arrebanhar mais pessoas, para arrecadar mais valores. Infelizmente, para muitos é assim.
Só que o olhar de Jesus é diferente do nosso olhar. E essas pessoas não podem se esquecer de Mateus 7, 21 ou 23, que fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O resultado, voltando para Jesus, do que ele falou para o ex-endemoniado, para o gadareno, está no mesmo capítulo de Marcos 5, só que os versículos 19 e 20. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Um ex-endemoniado, ele voltou para sua família. Ele pregou. Mas ele não ficou confortável em pregar só para eles. Porque provavelmente era fácil convencer quem sempre viveu com ele. Pois a mudança era nítida. Então foi para a rua dele. E ele pregou um pouco mais. Mas a rua já conhecia ele. Já sabia como que ele era. Então foi fácil. Como ele era, como ele é. Então ele foi para o bairro. Mas o bairro também, as ruas, conforme foram se afastando, ouviam falar dele. Mas aí também, ele foi ampliando. Ele foi para os outros bairros. Depois ele foi para a cidade. E depois a Decápolis. E ele era uma pessoa que ele tinha uma legião de demônios. E conforme uma pesquisa rápida, ela me informa o seguinte, que uma legião romana, do latim legio, era a maior unidade militar do exército romano, contando com mais de 3.000 homens, os legionários, em suas fileiras no início da era republicana, chegando posteriormente a ter 5.200 soldados no período do Império, consistindo de centúrias como a unidade básica. Ou seja, num corpo que haviam 5.200 demônios, havia espaço suficiente de amor de Deus, de unção de Deus, para pregar e converter 10 cidades, porque Decápolis não era o nome de uma cidade, Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Então, o que o amor de Deus fez na vida dessa pessoa? Qual foi a tática? Ao invés de levar como um troféu, Jesus falou: vai, conte seu testemunho. Eu entendo que o apóstolo Paulo não escreveu carta para a igreja de Atenas, porque não tinha uma igreja em Atenas, porque lá eles tinham o mesmo nível. Ele ficava horas pregando, falava dos filósofos, falava sobre filosofia, sobre política, sobre sociologia, sobre várias coisas, e as pessoas se encantavam com o conhecimento dele. Quando ele começava a falar sobre Jesus, como as pessoas tinham o mesmo nível intelectual dele, eles falaram: esse negócio de Jesus a gente vê depois, tá? Por enquanto, vamos continuar aqui com o nosso papo reto, papo intelectual, né? Vamos ficar aqui nessa parte. E aí ele aprendeu. Nas outras cartas, ele sempre começa falando como ele era. E no que ele se transformou. No que Jesus fez na vida dele. Às vezes, o que as pessoas precisam ver em nós é o que nós éramos e o que nós passamos a ser. Não adianta a gente falar. O que vai trazer a mudança é o que eles vão ver da gente.